Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de apresentar o nosso convidado do programa de hoje, vou pedir para você se inscrever em nosso canal, compartilhar o vídeo para fortalecer histórias que a gente conta aqui na Unijuí FM. Dito isso, vou conversar a partir de agora com ele que é egresso da Unijuí e hoje é comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar aqui de Ijuí, Tenente Coronel Humberto André Rodrigues Lucas. Seja bem-vindo. Tudo bem, comandante? Muito boa tarde aos ouvintes e a você, Douglas. É um prazer estar aqui, né? E compartilhar um pouco dessa nossa história e um orgulho muito grande ser egresso dessa universidade, que é um exemplo para a região, né? E que eu sempre, como alma mater, carrego o nome da Unijuí para onde vou. Pois é, a gente estava falando fora do ar aqui, o senhor é natural de Porto Alegre, né? Mas cresceu por aqui, né? Na região, né? Conta um pouquinho da sua infância e se já tinha lá, eu sempre pergunto isso no início para os convidados, já imaginava que carreira vai seguir? Às vezes a criança já mostra, né? Pelo menos um caminho a ser seguido. Sim. Ali. Eu morei em Santo Ângelo na minha infância, mas eu nasci em Porto Alegre porque meu pai foi trabalhar lá na época. Mas quando eu tinha 1 ano de idade, a gente foi morar em Santo Ângelo. Então, a naturalidade é de Porto Alegre, mas morei uma boa parte no interior, né? E depois, morei também no litoral, né? E morei em Porto Alegre de novo. A profissão do pai era... Meu pai foi padre durante mais de 20 anos. Ele era pároco na igreja de Santa Terezinha, em Passo Fundo, né? A família do meu pai aqui de Santo Ângelo é a família Luca, então eles tinham 14, 15 irmãos. Então, aquela família grande, tradicional. E o meu pai, naquela época, acontecia muito, que era meio escolhido, né? Sim, ser a família mesmo que escolhia, né? Ser padre, então ele seguiu esse caminho. Me perguntam se eu sou filho do padre, né? Eu digo não, porque ele deixou o sacerdócio antes, né? Mas é uma pergunta recorrente, em tom de brincadeira, né? Que se fala às vezes. E aí, por isso, dessas mudanças também, né? Na minha infância, eu morei, então, em Porto Alegre, morei em Santo Ângelo, depois meu pai tinha um sonho de morar na praia. Eu morei em Imbé naquela época, que não é como é hoje, Imbé, né? Sim. Era mais o coachar de sapos no inverno, muito pouco habitada. Moramos lá um tempo, daí depois meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Então eu voltei a morar em Porto Alegre com a minha mãe, fomos morar em Porto Alegre. E depois, aos 10 anos, eu fui morar em Tuparendi, né? Tuparendi. Morei aos 10 não, aos 12, morei em Tuparendi. Na verdade, morei com uns tios em Tuparendi, né? Como meu pai, eu tinha 8 anos de idade, a família interpretou que era melhor eu morar no interior, né? Então, sim, me criei praticamente assim, minha adolescência no interior, em Tuparendi. E já mostrava, já imaginava o que fazer, profissão, ou foi acontecendo no meio do caminho? Na nossa época, pelo menos assim, a minha infância, de famílias assim, humildes, né? A gente desde cedo trabalhou. Então, eu com 13 anos de idade trabalhei na Fancauser, que é uma empresa de máquinas agrícolas em Tuparendi, e lá eu servi o quartel também em Santa Rosa. Não queria servir, mas eu lembro que... Não queria servir? O intuito era estudar, né? Fazer outra coisa. E então eu estava no quartel, fiquei no contingente para ir embora, e aconteceu eu estava para ir embora no último dia, e me chamaram e disseram que eu ia servir. Eu não sei qual foi o critério para ter me escolhido, né? Mas eu servi o quartel não assim com aquele intuito de servir, tinha outros objetivos, né? Acabei servindo o quartel em Santa Rosa durante 1 ano, foi uma boa experiência, não tenho assim, em absoluto nenhuma ressalva a isso, mas foi uma coisa que não foi um planejado de ter feito, né? Mas ligou uma luz ali. Aí eu saí do quartel e estava com 2 planos naquela época. Eu tinha um colega que tinha um plano de colocar uma pizzaria no Mato Grosso e me convidou para fazer isso, né? E a outra ideia que me surgiu foi estudar. Então eu lembro que eu tinha um Dodge Polar na época, eu era assim, trabalhador, mas tinha meu carrinho. Sim, já estava lá. Um Dodge Polar, eu anunciei lá na casa dos parentes que eu ia para Porto Alegre um belo dia, embarquei as coisas que eu tinha e fui mesmo, com o intuito de estudar, trabalhar, né? Encontrar uma oportunidade. A pizza não foi o caminho. Não foi o caminho que eu procurei trilhar. E o primo fez o negócio lá? Esse amigo de quartel... não era primo, né? Amigo do quartel. Ele parece que empreendeu nesse ramo de pizzaria, né? O pai dele era empresário lá, mas eu depois não tive muito contato com ele. Eu lembro que do Parendi foi eu e foi um outro amigo com o mesmo intuito do que eu de estudar também, assim meio aventurando, né?
Ele ficou 3 meses, arrumou um trabalho e desistiu. E foi morar em Farroupilha, acho que trabalhava na Tumeleiro, parece um setor lá administrativo. Que idade tinha nessa época? Eu tinha 18 anos, quebrados, 19. 18 anos, sozinho em Porto Alegre? Sozinho em Porto Alegre. E daí eu lembro que eu trabalhava de dia, né, numa loja de automóveis de um conhecido, e de noite eu passei a fazer um pré-vestibular, curso pré-vestibular Mauá, mas o meu intuito era fazer direito. Né? Já era fazer o direito? Fazer direito na Federal. E nesse meio tempo eu conheci um colega que ele era tenente da brigada, fazia cursinho também. O cursinho Mauá era de professores dissidentes do Unificado. Então era um curso bem renomado. Porque o meu ensino médio, até eu comento no colégio, eu sou comandante de um colégio, mas acho que enquanto estudante de ensino médio não fui um exemplo estudante. Trabalhando de dia e na aula de noite... que não é fácil, né? Eu acho que eu era mais turista do que estudante, né? Carregava os livros, caderno e tal, né? Cansado, assim, sempre. Com dificuldade, né, para conseguir ser aprovado, porque era uma rotina cansativa, né? Então eu fui mesmo assim aprender com isso no médio no cursinho. Lá acho que a maturidade pós-servir o quartel também aflorou. E eu me dei conta que eu precisava estudar para fazer alguma coisa na vida, né? E esse colega, Tenente Araquém, ele queria fazer psicologia na URGS, fazer um cursinho, já era de mais idade, ele me falou um dia que existia um concurso para ser oficial da brigada. Assim que começou a minha Foi ele que lhe falou. História, ele me indicou, né? Foi não sei se foi tipo um mentor. E além disso ele me encorajou, porque eu falei, tá, mas será que eu vou passar nisso aí? Ele disse, não, você faz que você vai passar. Ele me falou assim com convicção, mais do que eu mesmo poderia ter naquele momento, né? Só. E aí eu fiz vestibular na URGS também, acabei cursando economia na URGS. Até um certo tempo, porque entre meio eu passei na época era vestibular na PUC com ensino médio, fazia vestibular. Se inscrevia no vestibular, né, eu botava a opção da Academia de Polícia, dos oficiais da Brigada, e eu fiz esse concurso. Para mim foi surpreendente um tanto quanto, por ter uma base ruim do ensino médio. Eu fiquei estudando nesses 6 meses com mais afinco, e fui aprovado em 5º lugar no Olha só, um baita resultado. Tinha 90 vagas, fui bem, né? Fui bem no certame, entrei, e eram 4 anos de curso. O resultado já também lhe deu mais certeza? Olha, é esse o caminho mesmo. Eu acho que isso a gente vai consolidando, né? Ao longo da caminhada. Meu avô, Leonardo Vieira Rodrigues, ele entrou como soldado na brigada e não tinha muito contato com ele, porque ele faleceu, eu estava no quartel, tinha 18 anos. Ele entrou como soldado e chegou ao posto de major na brigada. Né? Na época ele participou da Revolução de 64. Sim. E tem um fato histórico nesse período que muitos oficiais e militares que apoiaram o legalismo, aquele movimento que existiu, depois, como esse movimento ele foi sucumbente, eles acabaram sendo aposentados por questão política. Né? E com o meu avô aconteceu isso, e mais uma série de oficiais. Até tem um fato curioso, não sei se posso contar. Mas aqui é o lugar para contar os fatos curiosos. Essa história eu não fiquei sabendo pelo meu avô, ele nunca me contou sobre isso. Eu estava na Redenção, no Parque da Redenção, quando fazia cursinho estudando, um dia lá de sol, porque eu intercalava, ficava em casa e às vezes para o parque, né? E nisso aí cruzou um senhor assim e falou, mas que coisa bonita, a juventude que estuda, né? Porque muitos vêm para cá para fazer outras coisas. Ele começou a puxar uma conversa comigo. Ele me perguntou o que eu pretendia fazer. E eu contei que eu tinha me inscrito para a academia da Brigada e tal. E ele disse, não, mas eu sou coronel aposentado da Brigada. Ele me disse, o meu avô também foi oficial da Brigada. Eu contei para ele, perguntou o nome. E quando eu falei que era Leonardo Vieira Rodrigues, ele levou um susto. Ele disse, dormia do meu lado. Foi colega fomos contemporâneo. Colegas de academia, de turma, né? E daí ele me contou essa história. Ele disse que ele, como meu avô e mais uma série de oficiais que apoiaram o legalismo, eles acabaram sendo aposentados por esse motivo. Depois, claro que judicialmente, como foi por questão política, alguns retomaram a atividade, outros foram promovidos a último posto, né? Então aconteceu essa situação. Mas o senhor veio saber isso depois também, né? O meu avô nunca me disse assim, faça isso ou faça aquilo, né? Porque eu não tinha muito contato com ele. Acabei seguindo essa mesma, não sei se por uma questão do destino. Pois é, me parece muito destino. Mas até eu brinco assim que a gente tem a tendência, muitos dias, a seguir as profissões da família, não é?
E como meu pai ele foi padre e eu não tinha essa pretensão de ser padre, daí acabou que seguia do avô. Do avô, né? Então, formado lá, passados os 4 anos, nunca teve dúvida de que aí veio a certeza de convicção do caminho da brigada. Com a ideia de cursar o direito. O meu pai fez direito e eu achava interessante essa profissão, né? Criei essa simpatia. Então, eu acabei, posteriormente, quando já formado na academia, eu vim trabalhar em Cruz Alta, 6 meses, e depois vim trabalhar em Ijuí. E antes mesmo de vir para Ijuí transferido, de Cruz Alta para cá, eu já comecei a fazer o curso de Direito. Na Unijuí, na Unijuí. Então, eu aproveitei 15 cadeiras da Academia de Polícia, que tem muitas matérias que são ligadas à área jurídica, e dei prosseguimento, né? Então, eu me formei em 2003 na Unijuí. Em Direito. E não ficou decepcionado com a universidade, nem vou perguntar, comandante, mas com o curso encontrou, porque já tinha, a primeira expectativa era do direito, né? Sim. Sabe, Douglas, que eu interpreto assim, a Unijuí, por ser uma universidade, ela tem um outro patamar, assim, em termos de ensino e aprendizagem, do que muitos cursos que surgem hoje, né? Tem cursos que hoje o mercantilismo prepondera, né? Então as pessoas abrem um curso lá, nada contra quem faz cursos EAD, esse tipo de curso, não estou aqui querendo criticar isso, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero sim exaltar a qualidade da Unijuí, pelo seu corpo docente, né, pelos professores que têm assim uma penetração no mundo acadêmico e que dão uma visão para o direito que extrapola a questão tecnicista, né, do sujeito aprender normas e leis, daqui um pouco faz uma prova ali, e tem uma formação com um caráter diferenciado, mais humanista, acho que interpreta o direito não como um fator conformador da realidade, e sim como um fator transformador da realidade. Eu acho que essa perspectiva que a Unijuí parece que ela estabelece, ela realmente é uma perspectiva que forma o sujeito assim mais um lado humano, né? A formação humanística. E nesse aspecto eu sou muito grato à Unijuí por ter feito esse curso, acho que a Unijuí me proporcionou essa formação, né, diferenciada. Eu tive ótimos professores da Unijuí, alguns que nem estão mais aqui, estão mais, né, mas professores que a gente lembra até hoje, né, que foram importantes nessa nossa trajetória enquanto no curso de Direito. Que bom, comandante, que bom, e esse lado humano faz muita falta às vezes, né, no mundo de hoje. Chegou a hora do momento mais difícil do programa, que são as músicas, né? É difícil, os convidados têm dificuldade em escolher as 6, não sei se foi o seu caso, mas eu quero que o senhor anuncie as 2 primeiras do programa de hoje. Bom, eu vou começar com 2 músicas assim, que não tem muita relação uma com a outra, né? Mas com Pink Floyd, The Wall, que é uma música que eu escolhi mais por uma ligação que ela tem, ela é uma crítica, na verdade, ao momento do passado, no qual o ensino ele era feito em internatos. Sim. E o aluno ele era tratado assim, de uma maneira opressora, né? Então ela tem toda uma história por trás dessa música. Então essa é a primeira. E a segunda, que é um rock gaúcho que marcou a minha adolescência, juventude, Garotos da Rua, Meu Coração Não Suporta Mais. Olha só, comandante Luca é o nosso convidado, tenente-coronel aqui, comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. A gente vai ouvir as 2 primeiras, depois, claro, tem muito mais conversa. Estamos aqui no Laboratório de Comunicação da Unijuí, Célio Ferraza lá atrás das câmeras, para nos filmar aqui também com um lanchinho da Sabor da Praça, com o cenário da Casa Elisa aqui no Laboratório de Comunicação. Enquanto o casual volta em seguida. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui do Encontro Casual, recebendo hoje o comandante Luca, comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, tenente-coronel. Comandante, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua formação. O senhor me falar aqui nos bastidores, né? O senhor teve, de uma maneira até inusitada, eu diria, né? Foi para a Itália, né? Nesse tempo aqui que a gente pulou um pouco, porque a história... Eu não entrei nesse detalhe, mas entre meus 10 anos e os 12, quase 13, por ali, eu estudei no colégio interno em Porto Alegre. E era um colégio da congregação Dom Orione, né, que é uma congregação de origem italiana. E nesse colégio acabou que eu conheci uma família de pessoas da Itália que eram muito amigos do padre, que era o gestor do colégio, e vieram para adotar uma criança. Então eu fiz amizade com o sobrinho deles e por conta disso, a gente ficou muito amigo em 2 meses de convivência. Eles me prometeram que eu ia tirar as férias na Itália. E acabou que mandaram uma passagem, eu tinha 13 anos de idade, e eu viajei para a Itália desacompanhado.
Só eu, sozinho. Que precisa de autorização. Autorização judicial, Rio de Janeiro, Londres, Roma, fiquei lá 4 meses. E em Roma mesmo? Não, a família era de Cava dei Tirrene, que é perto de Salerno. Mas eles tiraram férias durante um mês, então eu conheci quase toda a Itália. Desde a Sicília, né? Nápoles, Salerno, Roma, Firenze, Bolonha. Todas Venezia. Essas cidades. Depois foram até na França, em Mônaco também, Monte Carlo. E nessa convivência, por eu ter ido sozinho, acho que foi até positivo, porque a família, embora falasse um pouco português, eles não falavam em português comigo. Então, me obrigavam a ter que aprender o idioma do italiano. E foi uma experiência interessante também. Não se sentiu sozinho, porque tem isso também, né? Com dificuldade do idioma. Um pouco sim, mas como a minha rotina diária lá, eles tinham uma empresa, uma indústria, e eu então, enquanto eles não estavam de férias, que foi a maior parte, 3 meses trabalhando, eu ia todos os dias para a empresa. E eu lá ficava trabalhando junto lá, fazendo alguma coisa. Eu estava, acho que era 6 dias, um dia tocou o telefone e eu atendi, né? Alô, claro, em italiano. Aí o pessoal ficou, né? De repente, um pouco de facilidade pela origem nossa, né? Porque a gente é de origem. O meu avô... Mas nunca chegou a falar italiano em casa ou falava? Tinha? O pai falava um pouco, né? Mas minha convivência foi pequena. Porque até os 8 anos de idade. Mas aí em casa, meus tios também, alguma coisa, mais um dialeto, né? E a língua que falam lá é um pouco diferente, né? É bastante coisas diferentes. Eu desembarquei no aeroporto após 4 meses, eu tive que me reeducar a falar português. Tava difícil. É interessante isso, acho que a idade favorece um pouco também. E mantém isso hoje. Hoje dá para dizer que tem uma fluência no italiano, né? O vestibular, quando eu fiz na PUC, para academia, e depois no mestrado em Ciências Criminais da Proficiência, sempre fiz italiano. E nunca sentei para ter aula de italiano. Foi uma coisa daquela convivência e eu trouxe alguns livros, né? Eu lembro do O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, eu li umas 3, 4 vezes. Era em italiano? Em italiano e com desenhos, né? Então, acho que aquilo, a compreensão, pelo menos, que eu tenho preservado até hoje. Claro que para falar, assim, a gente, alguma coisa esquece, alguns vocábulos, precisa ter a prática continuada. Mas ele me proporcionou isso, então conhecer o idioma, né? Além de conhecer a Itália, a cultura e a Europa, enfim, é um país belíssimo, né? Para a época já era, mas hoje deve estar ainda mais eu acho que né? Sim. Eu fiz a pergunta fora do ar, tem que fazer no ar, né? Não quis ficar? Pois é, até teve essa situação, porque naquela época na Itália, acho que muitos casais, acho que talvez o que hoje o Brasil vive, que é o decréscimo da taxa de natalidade, lá já existia, né? Então, queriam até que eu ficasse lá. Mas a gente que tem a terra da gente, ela é a terra da gente, né? Fala alto também, a família estava aqui. Então, eu não quis, né, ficar lá, optei por voltar, né? E nas andanças em Porto Alegre não pensava na Itália, mas de repente eu vou voltar lá, porque... Eu nunca mais retornei. A gente tem plano de viajar agora, final do ano, né? Estamos com uma viagem meio marcada já para a Itália, então para ir de novo a alguns lugares que eu não conhecia, ou rever, né? De repente pessoas daquela época, é um projeto nosso. Tem que fazer, né? Tem que ser, para me meter, mas enfim. Comandante, vamos falar um pouquinho da sua outra profissão, vamos chamar, que é professor, né? Sim. O senhor, inclusive na própria brigada, né, cursos de formação, direitos humanos. Uhum. E como é que é trabalhar essas questões, por exemplo, direitos humanos, em que às vezes há tanta desconhecimento do que o que significa direitos humanos, sim, da própria população, né? E dentro da brigada, não sei se existe também essa confusão, e como é que é trabalhar essas questões como essa? Os direitos humanos é uma temática hoje, por exemplo, eu tenho uma ideia, né, que ela é obrigatória ser tratado sobre isso nos cursos de formação, tem uma norma que estabelece, e é fundamental, você disseste bem, acho que para desconhecimento, né? As pessoas ainda... Alguns dizem, por desconhecimento, direitos humanos é o direito do delinquente. Exatamente. Né? Assim que realmente não faz o menor sentido. Defende, né? Só bandido. Por exemplo, os direitos humanos, que é tratar as pessoas enquanto sujeito de direitos e não enquanto coisas, né? Enquanto objetos, ela é uma coisa que se faz necessária e presente nas mais diversas áreas. O colégio tem um papel também nesse sentido, de desenvolver o sujeito, dele ter protagonismo, né? Dele ter a capacidade de escolha, dele ser tratado com respeito, com educação,
Então, essas questões básicas da convivência, elas são uma esfera protetiva que quem nos trouxe foi os direitos humanos, né? Porque eu acho que o crescimento da sistemática se deu a partir de certos momentos na nossa sociedade na qual as pessoas não tinham direitos, né? Então, os direitos humanos, enquanto um anteparo, uma esfera protetiva às pessoas, ele tem um papel fundamental, né, de que todas as pessoas têm direitos, né, têm prerrogativas, têm dignidade. Eu acho que a própria Constituição, quando fala dos princípios da Constituição, se fala entre a dignidade da pessoa humana. E muitos dizem isso é um supra-princípio. Ele é um princípio que ele perpassa para todas as demais searas do direito e de todas as áreas, que precisa ser trabalhado, ser compreendido, né, ser compreendido. Então a gente no colégio sempre tive essa visão humanista, né, da gente tratar as pessoas com respeito. Eu acho que a relação social baseada na reciprocidade e confiança, ela é uma relação social que ela se torna de um caráter positivo, né, de um caráter que seja altruísta. Só entrando um pouco na minha área de atuação, hoje muito se fala também na educação positiva, né? Eu vivo num colégio militar, comando um colégio militar, que ele muitas coisas traz a formação militar. Então é questão disciplinar, por exemplo. O aluno está sujeito, caso transgrida uma norma, até uma medida educativa, né? E a educação positiva, ela diz hoje que o processo sancionatório punitivo não deve ser a primeira seara a perpassar a educação. Ele tem que ser visto de uma forma diferenciada, né? Porque, afinal de contas, o erro faz parte do desenvolvimento do sujeito, né? Então, a gente conseguir encontrar o equilíbrio, por exemplo, no qual a organização, a disciplina, ela não limite, não prejudique a criatividade, a inovação, a espontaneidade, eu acho que esse é o desafio que temos que ter. Esse é o desafio. E a gente procura sempre também trabalhar com isso. Até a esse respeito, Douglas, vai para a segunda edição, que está tendo um estágio de formação dos militares que trabalham em colégio. Eu dou aula nesse curso, ele acontece em Porto Alegre, e ele visa essa questão de adaptar o militar, modernizar e trazer para ele um repertório que possa ele conseguir desenvolver esse trabalho junto aos alunos, que é diferente de um trabalho feito na atividade de policiamento ou de formação de cursos militares, né? Então, acho que isso é muito importante, esse intuito que a corporação tem junto ao departamento de ensino de trabalhar muito na parte da qualificação do servidor. E ainda na área dos direitos humanos, e entrando já também, claro, na questão da educação, essa humanização, vou chamar assim, comandante, das Forças Armadas, da Brigada Militar, enfim, é uma maneira também de aproximar e tirar, às vezes, um retrato não tão positivo que a comunidade tem dessas Forças Armadas, da Brigada. Sabe que até eu tô lendo um livro que fala sobre polícia e futuro, de um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, que ele fez doutorado em Portugal. Ele trata dessa questão, né? As polícias, existe no imaginário das pessoas, não digo que seja geral, mas uma boa parte, ela é vista com uma certa hostilidade, em grande parte pelo trabalho que exerce. O que acontece? Muitas pessoas que dizem assim, a polícia é importante ter porque dá segurança e tal, mas na medida que você tem o seu carro autuado, algumas pessoas compreendem que aquilo é a aplicação da lei para todos, né? Mas uma boa parte das pessoas, elas já não gostam de uma autuação que o seu carro sofra, ou então, daqui um pouco, de uma revista que é feita devido a pessoa oferecer alguma suspeita. Então, a coerção, para muitos, ela é importante e descer para o outro. Quando a pessoa se coloca no lado dela ser o sujeito, isso causa uma contrariedade, né? Então, por ter um trabalho repressivo, muitas vezes, da polícia, ela acaba criando uma imagem naturalmente deficitária. Então, é importante que haja um trabalho no sentido de, claro, acho que hoje o desafio para a polícia é melhorar a qualidade do trabalho que faz, é ter mais excelência, é ter respeito ao usuário do serviço público, tratar as pessoas como cidadãos, né? E mesmo aquele que eventualmente comete um ilícito, o fato dele ser preso ou ser aplicado à lei, isso não está em contraposição a que haja um tratamento condigno, né, com dignidade. E dos direitos que ele tem, né, como cidadão. O policial ele não deve assim, se colocar num lado assim, de justiceiro, né? Achar que não, agora ele é o justiceiro, ele vai fazer a justiça ou ser a justiça, não. Ele tem que cumprir o papel que a Constituição prevê. E há uma evolução nesse sentido desse policial? Ele tá mais consciente disso? Eu acho que isso é uma coisa assim que precisa ser trabalhado diariamente e frequentemente.
é uma coisa que requer assim um processo contínuo de qualificação, porque às vezes o trabalho operacional ele acaba brutalecendo o sujeito, né? Porque tem que interpretar o seguinte também, né? A pessoa está na rua, está com a sua vida sob risco. Então, às vezes, né, nessa condição, é difícil a pessoa dizer assim como ela deve proceder e agir, porque envolve um aspecto emocional. E por isso o preparo é importante, né? Da pessoa conseguir ter o autocontrole. Eu acho que o autocontrole é fundamental, mas não é fácil, né? Ele exige muitas preparo, vezes colocando a própria vida em risco para salvar a outra, né? Enfim. Então, aqui acontece, o policial, o militar também, ele vem de um ambiente naturalmente hostil, que é trabalhar na segurança pública, e o colégio militar, ele tem os militares que trabalham no colégio, não os professores, mas na parte do corpo de alunos, na gestão, são militares. Então, esse sujeito, ele precisa passar também por um processo de qualificação para poder prestar um serviço melhor. A gente aqui em Juí, acho que a gente é muito assim agraciado pelo efetivo que tem aqui, a qualidade efetiva, o profissionalismo. Eu me refiro não só ao militar, aos professores, à comunidade também. Porque agora atualmente eu exerço, conjuntamente com o comando do Colégio de Juí, a coordenação dos demais colégios, que foi interiorizada. Então a gente se depara com as realidades não só locais aqui, mas de 8 municípios. E a gente percebe que realmente Juí tem uma condição assim que nos coloca em evidência enquanto comunidade, no sentido do apoio da comunidade às iniciativas do colégio. A parte assim, tem autores que trabalham com capital social, que é o comportamento colaborativo, por exemplo, de reciprocidade e confiança. Acho que Juí tem bastante presente isso, pelo menos naquela comunidade que faz parte do colégio. O apoio ao colégio, o Círculo de Pais e Mestres, por exemplo, de ter aquela concepção da importância que ele tem para a questão de melhorar o ensino, né, das famílias. Então, isso para nós é muito gratificante. E a gente vai falar mais do Colégio Tiradentes. A gente fez recentemente uma entrevista, né, dos números do Colégio Tiradentes, são excepcionais. Mas agora é hora de mais música, comandante. O que a gente ouve? Mais duas aí na sequência. Bom, então vamos... Eu vou pedir essa música aqui, que é Con te partirò, Il Divo, né? Que ela traz músicas italianas junto com uma parte em inglês. E vamos colocar junto aí um autor brasileiro para mesclar, que é o Belchior, que a música é apenas um rapaz latino-americano. Muito bem, comandante Luca aqui, nosso convidado do Encontro Casual. A gente vai ouvir as duas músicas, seguimos aqui no lanchinho da Sabor da Praça e voltamos com o Encontro Casual no bloco final do programa. Muito bem, depois do intervalo, estamos de volta aqui no Encontro Casual, recebendo hoje o comandante Luca, Tenente Coronel Humberto André Rodrigues Luca, comandante do Colégio Tiradentes de Juí, e eu quero entrar exatamente no Colégio Tiradentes. A gente falou semana retrasada, eu acho, comandante, dos números do Colégio Tiradentes. O que faz, na sua opinião, o Colégio Tiradentes ter números tão excelentes e tão destacados em relação a outras escolas? É o modelo, é essa mescla da disciplina com um modelo de educação que supera os demais, digamos assim? Douglas, assim, falar de um fenômeno como esse, que são os resultados do colégio, porque não é um resultado de um ano só. Se repete, né? Se repete desde 2018, 2019 para cá, e tem tido um acréscimo de desempenho nesses índices de avaliação, que é tanto do IDEB quanto do Enem. Eu acho que é uma soma de fatores, né? Claro que a organização é importante, a gestão do ensino, né? Os professores, a dedicação que eles têm, o comprometimento. Eu acho que o nosso professor, ele realmente tem um senso de pertencimento, no sentido dele estar ali e dele querer fazer o melhor, né? Ele carregar o nome do colégio. Então, o aluno também que vem para o colégio, ele vem preparado já no sentido de saber que vai ter um nível de exigência um pouco maior. E a gente, claro, vai agregando questões assim na gestão. A gente trabalha muito com a parte de inovação também hoje. Tem coisas que a gente nem menciona muito, né? Mas a gente usa, por exemplo, um aplicativo que é o Estuda.com, que é o nosso colégio que usa, né? As provas são feitas por ali, tem banco de questões para o aluno estudar, né? A gente usa um sistema de ensino poliedro que até ano passado era o único da rede que usava, e hoje as demais escolas Tiradentes, algumas passaram a usar também, como Santo Ângelo, como São Gabriel, como Passo Fundo.
Então o EG acabou se tornando um case a ser estudado. Porque a gente fala dos números, mas em relação aos outros colégios Tiradentes, o colégio de Juí está na frente também, né? Ele tem se destacado como o melhor colocado, já vai fazer em torno de 4 anos, né, um pouco mais. Até a gente tem um colégio do Ceará, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, que ele veio no passado fazer um intercâmbio, eles retornam dia 12 de maio agora, para ficar mais uma semana. Então o comandante de lá, ele veio para cá ver o que é feito aqui na parte da gestão dos alunos, a parte da disciplina, e muitas coisas ele está copiando lá, né? A gente tem um sistema aqui, por exemplo, que a gente não adota o sistema de monitoria para a gestão de alunos. Não é um militar que fica lá controlando e comandando tudo, são alunos mais antigos. Então o aluno ele passa, conforme ele vai ascendendo nos anos, a desenvolver atividades de liderança, de organização. Isso desenvolve a parte do protagonismo juvenil. Então não é um militar que coloca eles lá como recebedores da informação, do conhecimento. Eles passam a ter essa... A nossa formatura de boinas, por exemplo, quem presenciou pôde verificar, né? Toda a parte do protocolo, da leitura é feita por alunos, 2 alunos. Né? A parte do comando do efetivo dos alunos, feita por alunos também. Em alguns colégios não é assim, né? O protocolo vai ser uma pessoa profissional que faz aquilo ali. Por quê? Porque a gente enxerga esses espaços, um espaço de desenvolvimento do aluno. Ele eventualmente vai cometer erros, pode ser que cometa, mas ele vai ter uma aprendizagem, ele desenvolve autoconfiança. Então são questões assim, o colégio, por exemplo, ontem teve a troca da disciplina, são alunos que exercem funções de liderança no colégio, que são escolhidos, né, e é trocados a cada 2, 3 meses. E quando o nome aparece lá na frente, eles fazem uma festa, ficam felizes, eles vão ter trabalho a mais para fazer, não vão ganhar nada por isso, mas ficam felizes, porque aquilo é um reconhecimento. Então, o nosso colégio ele tem 6 áreas de atuação que tem equipes de alunos fazendo. Por exemplo, o P5 Comunicação Social, todo o nosso Instagram do colégio hoje é feito por alunos sob supervisão de uma militar, né? Mas eles fazem, eles publicam conteúdo, geram e publicam conteúdo. Eles fazem, tiram fotos do dia a dia do colégio, produzem material também assim gráfico. E então, tudo isso aí são oportunidades que o colégio propicia de fazer o que hoje é preconizado nas leis de educação, né? Que é o protagonismo juvenil. Então o colégio tem estratégias para fazer isso. E é importante que faça. Né? O senhor falou antes, no primeiro bloco, de 2 palavras que eu quero trazer aqui. A primeira é disciplina, né? Que é visto hoje, a sociedade é vista como, principalmente em relação aos jovens, há uma ausência de disciplina para o jovem. E ao mesmo tempo o senhor falou em criatividade, né? Que essa disciplina, o jeito às vezes, né, mais rígido, pode tolir a criatividade. Como é que equilibra essas 2 palavras dentro do Colégio Tiradentes e para que a disciplina não traga a ausência de criatividade para o resto da vida dessas pessoas? Essa pergunta é muito interessante, né? Uma pergunta muito inteligente, porque realmente parece que pode haver assim, um certo conflito. Mas aí eu acho que o importante é o que, à medida que você interpreta que o aluno, o sujeito, ele é um sujeito de direitos, então tudo tem que ter um propósito, né? Toda ação educativa é baseada em propósitos, em objetivos. Então o aluno tem que saber aquilo que ele faz, o porquê que ele faz, qual é o objetivo que está por trás. Isso permite a ele desenvolver a chamada disciplina consciente, na qual ele entende o porquê as coisas são feitas, né? Qual é o propósito que tem, e ele acaba fazendo de maneira consciente, entendendo que aquilo tem um propósito, um motivo de ser. Só que, por exemplo, para atingir esse objetivo, a educação, às vezes, ela acaba se baseando, eu acho que muito mais no passado do que hoje, que ela era baseada muito mais no aspecto punitivo. Então, eu costumo brincar e dizer assim, para educar sujeitos com um aspecto punitivo, se você colocar uma ovelha lá e uma cerca que dá choque, ela vai levar choque e vai voltar, né? Agora, o sujeito, o ser humano, a gente tem que ter uma perspectiva um pouco acima disso, diferente disso. Então, a gente procura desenvolver isso. A disciplina consciente no aluno, que ele entenda o porquê ele tem que fazer as coisas e interpretar que se alguma coisa não sai, às vezes, adequado ou correto como é preconizado, isso oportuniza ele estar melhorando. Eu acho que o que está por trás disso, Douglas, é sempre a busca da excelência naquilo que faz. De fazer as coisas da melhor forma possível, de fazer de maneira correta. Porque enquanto profissionais também no futuro, né,
A gente pensa assim, um engenheiro, se ele errar um cálculo, por exemplo... Vai dar um problemão. O prédio cai, não é verdade? Ou um médico, se ele errar um tratamento, ele às vezes, eventualmente, pode matar um paciente. Então, ele querer fazer a coisa correta, ele está assim, atento, né, com atenção naquilo que faz. Eu acho que é uma coisa que o colégio desenvolve no aluno, né? Desde a parte da ordem unida, da parte da lida diária, da faina diária, dele estar concentrado naquilo que faz, dele ter assim realmente o foco dele nas coisas que ele está fazendo. Eu acho que isso o colégio desenvolve e a disciplina, até eu comento com eles às vezes, né? Não é a pessoa fazer aquilo que ela quer fazer, né? Ou aquilo que ela eventualmente concorda, ela interpretar que existem certas coisas na vida que a gente faz porque tem que ser feito, ou porque tu firmou um compromisso de fazê-lo, né? Ou porque tu entende que aquilo diz respeito a uma questão de um bem maior a ser alcançado, e tu realiza aquela atividade que tu te comprometeu, mesmo que tu não queira, não concorde. Aí que entra a disciplina, né? E comandante, então, falando ainda de gerações, eu tenho o Rizoma, que a gente vive fazendo temas, e a geração atual, a geração Z, é muito questionada com a falta de comprometimento ou a falta de disciplina, que eu já disse aqui. Tem mesmo, vocês sentem isso dentro do Colégio Tiradentes? Ou até pela seleção que é feita, esses jovens já vão com outro olhar para a questão da disciplina e do comprometimento? Eu acho que a nossa juventude hoje não é só a juventude, nós também. A gente vive num momento de aceleração, né? A conectividade que nos trouxe essas tecnologias hoje, sabe que é uma dificuldade para todo mundo hoje, a concentração, por exemplo. Acho que a questão eletrônica, no colégio, por exemplo, não é permitido o celular em sala de aula, só em momentos que é autorizado. Justamente para que eles possam desenvolver a convivência e ter atenção naquilo que está sendo feito. Mas eu acho que é uma dificuldade para a juventude em geral, né? Eles são muito imediatistas, eles têm dificuldade em conviver com a questão da frustração, né? E isso tem que ser trabalhado. A pessoa, às vezes, ela tem um revés em alguma coisa e desiste. Então, acho que o papel do colégio em desenvolver a questão da persistência, da resiliência, de desenvolver a crença de que ela pode melhorar, ela é capaz de fazer as coisas. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser trabalhado. E o colégio procura trabalhar nessas questões também, a parte do esporte, né? Em algum passado, assim, haviam pessoas que até diziam, né? Enxergavam o colégio com um aspecto muito mais tecnicista. Não, no Enem não cai esporte, mas o esporte é a formação do sujeito, enquanto o sujeito integral, né? Então, hoje o colégio ele tem muito assim um trabalho ligado à parte esportiva, como um ambiente de socialização e de desempenho acadêmico também. Se tu estás bem fisicamente, a tua mente funciona melhor, né? Então, a gente assim tem aproveitar o espaço aqui para agradecer a nossa comunidade escolar, professores, pais, militares, por entenderem o que é a gestão ela objetiva, por haver o engajamento coletivo, né? A nossa rústica, entrando nesse aspecto também... Vamos falar da rústica. Do ano passado, devido a esse engajamento coletivo da comunidade, a gente passou de 800 participantes, que foi a maior rústica de Ijuí. E vem uma edição que deve ter mais ainda. Uma edição no dia 14 de julho, né? Que vai ser a 8ª rústica do colégio, comemorando os 15 anos de aniversário do Colégio de Ijuí. A gente pretende atingir esses mesmos números de 800 ou quem sabe mais, né? Então eu queria deixar um convite para a comunidade de Ijuí, porque é uma festa do esporte. E bem inclusiva, né? A gente falava isso. Tem categorias para cadeirantes, tem para crianças, né? Para sedentários. Tem a caminhada também. A ideia do esporte é justamente isso, confraternizar e congraçar pelo esporte. Às vezes eu digo assim, o esporte ele pode... A nossa cultura, muito quando fala em festejar alguma coisa, o nome comemorar já está presente, né? A gente come para comemorar. Então, por que não correr para comemorar, né? Fazer um esporte. Esse é um momento de festa também. Então, acho que estão todos convidados, né? Já vai abrir inscrições, acho que na semana que vem. E corram, porque ano passado faltou vagas. A gente colocou em 800 o limite, para poder gerir o evento. Tem limite de novo? Claro, né? É difícil poder, pela questão da gestão, né? Mas o importante é que se inscrevam logo, porque se chegar nos últimos dias lá atingir 800, não tem como aumentar a capacidade da questão da ferir o chip, né? Para ver a distância percorrida, tem toda uma tecnologia por trás. Até o Célio, que tem problema no joelho aqui, está fazendo a filmagem, pode participar, né? Não, tá convidado, né? Isso aí. E você também. Eu também, que também tenho problema. E de repente a Rádio Juiz faz um programa ao vivo, porque sabe, não, né? Vamos combinar.
Comandante, tem um quadro aqui que a gente chama existencial, que são perguntas complexas com respostas curtas. Vamos fazer? Vamos lá. Então, eu queria que o senhor começasse falando qual é o maior sonho atual do comandante Luca. O sonho atual? Acho que o meu sonho atual é poder enxergar cada vez mais assim, eu digo em termos de sociedade, em Ijuí, e o colégio se desenvolver e ser um fator transformador de pessoas, né, por intermédio do estudo. Então é melhorar. Eu acho que um sonho assim corporativo é fazer o nosso ginásio de esportes, lá que não temos no colégio, né. Eu acho que seria, eu sei que conectei um pouco a parte profissional com a questão pessoal do sonho, né, mas acho que seria mais ou menos por aí, né. A coisa mais bonita que o comandante Luca já viveu? Que eu já vivi? Eu acho que a coisa mais bonita é a emoção de uma família, às vezes, que entra no colégio, assim, famílias muitas vezes humildes, né? E que vê o filho ser aprovado no vestibular e transformar a sua vida a partir disso. Eu acho que é uma coisa bastante gratificante e bonita de ver. A coisa mais triste que o comandante Luca já viveu? Eu acho que a tristeza que eu vejo assim é toda a forma de violência, o radicalismo, né? A falta de diálogo, são coisas que entristecem a gente enquanto sociedade, e acho que o mundo perpassa muito por isso hoje também, né? Que é essa questão belicista das guerras, né? Acho que são coisas tristes que a todos incomodam. O que é a morte para o comandante Luca? A morte eu acho que é o encerramento de um ciclo e o início de outro, né? Acho que faz parte da transição da vida, né? Eu interpreto naturalidade a morte, assim, não tenho receio desse momento, porque afinal de contas não adiantaria tê-lo, né? Todos chegaremos lá um dia, né? E para finalizar, o que é a vida para o comandante Luca? A vida, eu acho que é a pessoa conseguir desenvolver as suas potencialidades enquanto sujeito e se sentir em harmonia com o meio onde vive. Eu acho que viver bem tem um pouco disso, né? Desenvolver as potencialidades, a pessoa ter uma vida que possa ser significativa, não só para si, mas para as demais pessoas que fazem parte da sua convivência. Eu acho que seria nesse sentido. Muito bem. Comandante Luca, muito obrigado pela sua presença aqui no Encontro Casual. Marcamos essa conversa lá a partir da entrevista, porque eu acho que o Colégio Tiradentes, e através da sua pessoa, né, merece toda a homenagem da comunidade que responde, como o senhor disse, né, ao chamado do Colégio Tiradentes, já reconhece, é um marco de Ijuí, e a sua história é muito bonita, inspiradora. Tenho certeza que quem ouviu aqui o programa vai gostar também, vai se inspirar para seguir carreiras, não sei se tão promissoras como a sua, mas eu tenho certeza que carreiras e vidas de uma maneira de bem com a vida e tentando sempre fazer o melhor, que isso que mais importa. Além de agradecer, claro que eu quero que o senhor também anuncie as duas últimas do programa. Certo, então eu queria muito obrigado, Douglas, parabéns pelo trabalho, acho que esse programa é um belo programa que traz pessoas para compartilhar histórias, né? Obrigado à comunidade de Ijuí, ao nosso cameraman aqui, né? E um abraço a todos e aos alunos do nosso colégio. Quero mandar um abraço para os alunos, professores. Especial, parabéns para todos eles. Aos nossos familiares também, né? E a música agora eu quero um beijo para a Mariane, que é minha companheira, e para minha irmã também, que teve no dia durante 18 anos, que é a Viviane, né? Rodrigues Luca, né? A música, vamos agora de Engenheiros do Havaí, rock gaúcho, né? Então, toda forma de poder. E por fim, mais uma do Engenheiros do Havaí, que é segurança. Muito bem, assim a gente finaliza o Encontro Casual com o comandante Luca aqui, Tenente Coronel Humberto André Rodrigues Luca, comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Ijuí. A gente fica por aqui nesse final de semana, no próximo, claro, tem mais. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo.